Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com rotinas de conversão. O que são rotinas de conversão? São funções para converter um determinado valor em formato interno e formato externo. Vou dar dois exemplos. Exemplo 1. Estamos acostumados a ver o CPF com máscara, ou seja, por exemplo, 123.456.789-10. Isso dá 14 caracteres. Esse é o formato externo que a gente vê nas telas, nos programas, tá? E o formato interno é o que tem 11 dígitos, é sem essa pontuação, é somente os números, tá? Se eu sei como formatar o CPF, eu preciso cadastrá-lo no banco de dados com a formatação? Não, eu só estaria desperdiçando espaço no banco. Nesses casos, eu posso converter o valor para economizar espaço. Exemplo 2. Unidade de medida. No idioma português, para se referir a uma caixa, utilizamos a sigla CX. No idioma inglês, para se referir a uma caixa, usamos a sigla CRT, que vem da palavra em inglês crate. Como o SAP é um sistema usado no mundo inteiro, eles têm que converter essa unidade para um valor em comum. Assim, em qualquer idioma, o usuário vai conseguir entender o seu significado. Nesse caso, o formato externo para português é CX e para inglês é CRT. É isso que o usuário vai digitar nas telas do SAP. Agora, o formato interno para ambos os idiomas é KI. É um valor que alguém definiu, alguém da SAP ou é algum padrão internacional, tá? Depois eu vou mostrar como funcionam essas conversões na prática. Agora eu vou mostrar na prática algumas conversões que tem no SAP. Conversões de unidade. Eu vou mostrar uma tabela que tem no SAP, onde ela armazena todas as unidades e em qual idioma aquela unidade está, além do texto daquela unidade, tá? Então vamos lá na EC16, tabela T006A. A gente vai filtrar esse campo SPRAS, que é o idioma. Aqui nessa tabela tem todos os idiomas, tá? Mas a gente vai focar apenas no português e no inglês para simplificar. Esse campo MSEHI é a unidade que a gente quer. No caso, eu vou colocar caixa, tá? Executando, ele me retorna duas linhas, uma para cada idioma. Essa linha E é o inglês, então aqui para eles a unidade, a sigla é CRT, tá? O que eles estão acostumados, e a palavra é crate, tá? Em português, a nossa sigla é CX para caixa, então tem a palavra caixa aqui, e o formato interno é esse KI, tá? Então, independente do idioma, o formato interno é o mesmo. Agora, externamente, cada idioma tem sua sigla, tá? Então, vamos lá, vamos chamar duas funções. Uma para converter para o formato interno e uma para converter para o formato externo, tá? Então, vamos lá para EC37. Toda a função de conversão sempre está nesse padrão. Conversion, exit, aí vem aqui 1, 2, 3, 4, 5 caracteres e o final termina com input ou output, tá? Então, a única coisa que muda aqui nessa função é essa parte aqui, tá? Então, essa função, ela converte um formato externo para interno. Vamos executar. Então aqui eu vou colocar qual que é o formato interno para caixa no idioma português. Vou executar. Ele me retornou KI, tá? Igual a gente viu lá na tabela. Então eu passo o CX e volta a cair. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o inglês. Se eu colocar aqui caixa em inglês, ó, ele não encontrou unidade de medida CX não definida no idioma EN. Por quê? No inglês eles não usam caixa, eles usam CRT. Isso aqui é uma caixa para eles, entendeu? Então vou executar e ela me retorna cair também, entendeu? Então eu tenho duas entradas, uma em cada idioma e eles convertem para um formato único, né? Em comum. Agora a gente vai fazer o contrário.
a gente vai chamar a função de output, porque a gente tem o valor interno e a gente quer saber o valor externo, que aparece nas telas. Então, eu mudo aqui para output, executo, coloco aqui KI, que é o formato interno para a caixa, e eu escolho o idioma que eu quero. Eu quero saber o formato externo do português, que é CX. Olha lá, voltou o CX e voltou os textos ainda, né? Caixa. E agora qual que é o formato externo para inglês? Eu vou passar a cair e ele vai ter que retornar CRT, ó. Create aqui. Tá vendo? Então, esse tipo de conversão, ele varia conforme o idioma, tá? E se a gente olhar aqui, a gente pode entrar nessa função, vamos exibir o código-fonte. Tem algumas rotinas de conversão que são simples, tá? Igual do CPF é bem mais simples do que aqui do idioma, da unidade de medida, tá? Porque ela envolve consulta em tabelas, alguma lógica aqui mais complexa, tá? Então você pode olhar aqui a implementação de cada função, tá? Tanto de input como output. E a gente já sabe que a fonte lá de dados, onde que ele busca essas siglas, esses textos, é naquela tabela T006A. Agora a gente vai olhar no programa como que funciona essa conversão, tá? Então eu já deixei pronto aqui. Criei uma tela de seleção, criei um parâmetro usando um campo. Esse elemento de dados é para a unidade de medida, tá? Se a gente entrar aqui, ele é a unidade de medida básica. A gente pode entrar aqui no nosso domínio, eu estou no elemento de dados, ó. Mains é o elemento de dados. E ele tem um domínio que também chama mains. Eu vou entrar aqui no mains e aqui ó, a gente está vendo a rotina de conversão. Tá vendo que só aparece aquele texto que fica no finalzinho da função? Conversion, exit, CUnit, input ou output. Então, quando você cria um domínio, você pode definir uma rotina de conversão no próprio domínio, igual está aqui, certo? Então, agora, e aqui está até apontando para a tabela T006, tá? A T006A é a tabela que tem os textos, essa aqui não tem o texto, tá? Então, aqui no domínio está definido a rotina de conversão. Ou seja, se eu usar esse campo em uma tela de seleção, por exemplo, as conversões serão feitas automaticamente, tá? A gente não precisa chamar aquelas funções. Então, vamos testar isso? Criei minha tela de seleção, tenho meu campo de unidade, meu parâmetro. Quando eu executar, a gente vai debugar esse programa e depois vai escrever na tela a unidade. Então, vou executar, F8. Vou passar aqui CX e vou executar. Se a gente olhar aqui o nosso parâmetro, eu passei CX. Ele já converteu automaticamente para KI. Tá? A gente não fez essa conversão, o próprio sistema fez para a gente. Tá? E quando eu escrever na tela, o sistema vai converter de novo. Então, relembrando, o sistema converteu de CX para KI, ele fez a conversão do formato externo para o formato interno, e quando eu executar o comando write, ele vai converter novamente do formato interno para o formato externo. Então ele fica convertendo isso aí automaticamente. Vou executar, e em vez de aparecer KI na tela, como é esperado, né? Write punit, se eu estou olhando que está KI, deveria estar KI. Mas antes de gravar de fato, ele vai converter essa unidade e vai voltar para ser caixa. Olha lá, voltou a ser caixa. Agora eu vou testar isso no idioma inglês, tá? Eu estou logado aqui em português. Agora eu vou logar em inglês para mostrar o efeito. Beleza, eu loguei aqui em inglês. Agora eu vou colocar o formato externo do inglês, como que eles estão acostumados a se referir a uma caixa, com a sigla CRT. Isso aqui é uma caixa para eles. Vou executar. Vou olhar aqui no nosso parâmetro. Ele converteu também de CRT para KI, automaticamente. Se eu escrever isso na tela, ele vai converter novamente para CRT. Tá aqui. Agora eu vou fechar essa janela que está logada em inglês, para a gente ficar lá no português mesmo. Pronto. Agora eu vou colocar um breakpoint naquelas funções de conversão, só para provar que elas estão sendo chamadas, tá? Para não ficar nenhuma dúvida.
Vou abrir aqui a parte de input primeiro. Então, vou colocar um break aqui e vou voltar no programa para executar. Ó, executei o programa, ele já passou lá, ó, conversion, exit, unit, input. Então, ele vai fazer a conversão aqui, ele vai fazer a rotina dele, a lógica. Ele tem dois parâmetros aqui, ó, basicamente, input e output. Às vezes tem parâmetros adicionais, igual aqui tem idioma, tá? Então, entrou CX e saiu KI. Ele fez a conversão nesse código, tá? Vou apertar F8. Beleza, ele passou aquele ponto e já fez a conversão. Ó. Então, de CX virou KI. Se eu colocar um breakpoint agora naquela outra função, a de output dessa vez, ele também vai passar lá. Então, eu vou colocar o break. Estou aqui, eu vou colocar output dessa vez. Vou exibir e colocar um break aqui. Agora eu vou voltar lá no programa, que está no debug. Aqui no programa, quando eu executar essa instrução write, ele vai passar na rotina de conversão de output. Então, lembrando, aqui está KI. Vou apertar F8. Caiu lá na conversion exit unit output. O que está vindo no input dessa função? KI. E o que ele vai ter que devolver? Como eu estou em português, vai ter que devolver CX, tá? Ele não converteu ainda. Então, se eu for executando aqui, uma hora ele vai converter. Olha lá, converteu. E vou apertar F8. Tá certo? Conversão de idioma. Agora a gente vai ver outro elemento de dados. Vamos lá na EC11. Aqui a gente vai colocar o SPRAS. Exibir. É o código do idioma. A gente vai entrar aqui. E vai ver que ele tem a rotina de conversão isola. Tá? Então vamos testar essa conversão. Vamos lá na SC37. Vou substituir essa parte pela rotina de conversão. Olha lá, isola, então fica conversion, exit, isola, output ou input. Primeiro a gente vai testar o input, tá? Então, se eu digitar aqui pt e executar, ele vai retornar um código de um caractere que representa o pt, tá? Então, executo. Retornou o p, tá? Então, a SAP converte pt para p. Agora eu vou fazer ao contrário. Vou colocar aqui output. Então, como ficaria o P na versão output? Então, eu executo e ele converte de novo para PT, tá? Então, mas eu quero saber que lógica que a SAP fez para fazer isso. Só olhar aqui o código-fonte, tá? Olha, ele está usando a tabela T002, tá? Faz a conversão aqui. E na input, tem o código aqui, tá? Só analisar. Agora a gente vai fazer um teste lá no programa. Vamos lá. Eu vou colocar aqui SPRAS. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a conversão de unidade, só que agora com o idioma. Vou executar. Vou colocar aqui pt. Executo. Ele já passou na rotina lá. E converteu para p. Tá? E quando ele executar esse comando write, ele vai converter de p para pt de novo. Certo? Aqui é a mesma coisa, com o inglês. Você pode colocar qualquer idioma aqui, ó. Ó. Alemão. Vai ficar, acho que D. Ó, ficou D. E assim por diante. Rotina de conversão alfa. Vamos testar lá na EC37. Como eu já sei qual que é o código aqui dessa rotina, é só colocar alfa aqui. Eu nem preciso procurar um elemento de dados que tenha essa rotina, tá? Um domínio, no caso. Então, eu vou executar aqui para mostrar para vocês como funciona o alfa. Executo. O que ele faz? Ele converte um número e coloca zero fio nessa variável, tá? Então, se eu passar 1,
e essa variável tiver 10 casas, ele vai completar com zeros à esquerda essa variável. Então eu passo 1 e me volta 0, 0, 0, 0, 0, 0 até 1, completando 10 casas, tá? Aqui, como a variável é grande, ele vai completar bastante coisa. Então vou colocar 1, executo. Ele completou com 0 à esquerda até, e na última casa ele colocou 1, tá? Porque essa variável é grande, mas a gente vai fazer um teste lá no programa. Quando a gente colocar 10 caracteres, ele vai completar até 10 caracteres, tá? Ele não vai aumentar igual tá aqui. Então essa variável, essa função é dinâmica, tá? E ao contrário, é a mesma coisa. Deixa eu até executar novamente. Eu vou copiar esse número gigante. E a gente vai colar na outra rotina de conversão, na de output. Essa função alpha é muito utilizada, tá? Essa rotina de conversão aqui, em diversos elementos aí do SAP. Vou executar e ele me volta 1, tá? Agora a gente vai testar no programa. Vou até comentar isso aqui. Então vou criar aqui uma variável, número, char10. Vou atribuir aqui o número 1, essa variável. E agora eu vou chamar aquela rotina de conversão manualmente, tá? Então, conversion, exit, alpha, input. Vou passar aqui a variável que tem o número. Deixa eu colocar aspas aqui, né? Que é um char. E ele vai me voltar essa variável dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem que voltar isso aqui, tá? Porque a variável tem 10 casas. Vou escrever o número na tela também. Deixa eu ativar, colocar um break aqui e executar. Então o número está 1 aqui, vou executar a rotina. Ele completou com 0. Tá? Vou escrever na tela. Ele manteve aqui os zeros, tá? Ele não fez a conversão de volta, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer manualmente. A gente pode converter aqui, ó. Em vez de usar a input, a gente usa output. Vamos debugar novamente. Então, 1, eu vou executar a input, ele converte para o formato interno, que é esse aqui. Vou converter agora para o formato externo. Vai voltar a ser 1. Pronto. Então a gente viu como funcionam algumas rotinas de conversão, tá? O SAP tem muito mais, eu só mostrei alguns exemplos. Então, sempre que você quiser saber o que a rotina está fazendo, olhe nessas funções de conversão, tá? Tanto de output como input. E a gente viu que todo campo que tem a rotina de conversão cadastrada no domínio, a conversão é feita automaticamente nas telas. Inclusive, quando você cria uma tela manual, quando você clica 2 vezes no componente, tem um campinho lá para você informar a rotina de conversão, tá? Então, assim, dependente do componente que você estiver usando, se tiver um campo de rotina de conversão, você pode informar a rotina para ele fazer a conversão automática para você, tá? Agora, igual aquele exemplo do char10, como a rotina de conversão não foi feita automaticamente, a gente pode chamar aquelas funções de input e output, né? Conversion, exit, o nome da exit, output ou input, e você faz a conversão manualmente, sem problemas. Como criar a sua própria rotina de conversão? Eu vou usar aquele exemplo do CPF para a gente criar uma rotina em cima disso. Então, a primeira coisa é criar as funções de conversão. Então, a gente vai lá na SC37, vai criar aqui as funções. Então, primeira de input, conversion, exit, zcpf1, input. A gente vai criar aqui. Eu vou jogar um grupo de função que eu já tenho criado, que é esse ZFG local.
Se você não tiver um grupo, crie aí. Aqui no texto, vamos colocar aqui CPF apenas. Gravar. Aqui na importação, a gente vai sempre criar dois parâmetros, tá? Na rotina de conversão aqui. De importação vai ter o input, coloca type, e não precisa colocar o tipo, tá? Aqui na exportação, coloque output e sem tipo também. Agora a gente vai vir no texto fonte, tá? Então aqui a gente vai receber o CPF com formatação e vai ter que converter para sem formatação, tá? Depois dessa conversão, a gente joga o resultado na variável output. O CPF formatado vai vir na variável input e a gente joga ele sem formatação no output, tá? Então, como que a gente desformata um CPF? A gente tira aquela pontuação. A gente pode usar uma instrução que é de expressão regular, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Replace all occurrences of regex. E eu vou colocar aqui o padrão, tá? Vou explicar já isso aqui. O que essa instrução faz? Ela vai trocar todas as ocorrências do input aqui, que está nessa variável, de acordo com esse padrão, tá? Então, tudo que for diferente de 0 até 9, isso aqui é uma faixa de valores, né? 0, 1, 2, 3 até 9. Então, tudo que for diferente de 9 vai ser substituído por vazio, tá? Então, é isso que essa instrução faz. Só que antes a gente vai jogar isso aqui numa variável, tá? Então, vamos colocar aqui uma variável temporária que vai receber a entrada do usuário. Aí eu vou fazer a substituição e depois eu vou jogar no output. Tá? Então isso aqui está tirando a formatação do CPF. Ele só vai deixar número, tá? Pronto. Agora a gente vai criar a outra função de output. Mesma coisa, eu vou jogar aqui no grupo de função que eu já tenho. Descrição CPF. E aqui é a mesma coisa, cria um parâmetro input na importação, sem tipo definido. Na exportação output, sem tipo. E aqui no texto fonte, a gente vai ter que converter, a gente vai ter que formatar esse CPF. Vai vir um CPF sem a pontuação e tem que sair um CPF com pontuação. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, ó. A gente vai criar uma variável aqui para receber o CPF. A gente tem que remover a formatação desse CPF, então a gente vai usar a instrução igual a gente fez lá na conversão de input, porque caso chegue alguma coisa aqui com formatação, a gente vai tirar também, tá? Depois de remover a formatação, a gente pode pegar os pedaços do CPF para formatar ele. Só que antes de fazer isso, a gente tem que contar se depois dessa remoção aqui de caracteres, deixando somente os números, se tem 11 caracteres. Por quê? Se a gente não fizer essa validação, se chegar vazio aqui alguma coisa fora do esperado, pode dar um dump, tá? Algum erro. Então, para evitar isso, a gente vai contar se tem 11. Se tiver 11, aí sim a gente vai tentar fazer a formatação. Então, a gente vai pegar aqui os 3 primeiros caracteres do CPF. Vai colocar um ponto. Vai pular 3 caracteres, que a gente já fez essa parte. E vai pegar mais 3. Ponto. Pula 6, pega 3. Traço. Pula 9. E pega 2, que é o final do CPF, tá? Então, se ele tiver 11 dígitos,
faz a formatação. Depois de fazer a formatação, a gente vai jogar isso aqui no resultado. Então, output igual a ldtemp. Vou ativar. E agora a gente vai testar. Vamos testar o input primeiro. Eu vou colocar aqui um CPF formatado, tá? Porque o input ele converte de formatado para não formatado. Formato externo para formato interno. Então, eu vou inventar aqui um CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, tá? Lembrando, CPF ele tem o dígito verificador aqui. Esse CPF não é válido, tá? Mas a gente só está testando a formatação e o valor interno do CPF, que é sem formatação, tá? Você pode fazer uma validação com o dígito verificador dentro da rotina de conversão. Mas aí, para não complicar muito, eu só vou fazer a formatação agora. Vou executar e ele tem que me devolver esse CPF sem a formatação. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Certinho. Agora a gente vai testar o output. Eu tenho que passar um CPF sem formatação. E ele me devolve um CPF formatado. Certinho, ó. 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, traço, 1, 0. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar um domínio que vai utilizar essas rotinas de conversão, tá? Essas duas funções. Então, a gente vai lá no dicionário, domínio, a gente vai criar aqui o zcpf_d, criar, descrição, CPF, tipo de dados, char, número de posições, isso aqui é o número de posições internas, com o CPF sem formatação, então é 11. Comprimento de saída, vai ser o CPF com a formatação, então é 14, é um pouquinho maior. Ele dá esse aviso normal, tá falando que o comprimento é maior do que, comprimento de saída é maior do que a saída calculada. Vamos salvar, objeto local, e colocar a rotina de conversão, né, o mais importante. Então, zcpf1, tá? É isso aqui que vai fazer o SAP chamar as rotinas automaticamente, tá? Salva e ativa. Vai dar aquele aviso de novo. Agora a gente vai aqui na categoria de dados para criar o elemento de dados. Então a gente vai usar o mesmo nome do domínio, só que com um E no final, em vez de D. Criar elemento de dados. Aqui vai ser CPF na descrição. Domínio vai ser esse que a gente acabou de criar. Denominação do campo. A gente vai colocar CPF em todos. Vamos salvar e ativar. Agora, a gente vai lá no programa, vai colocar esse elemento de dados num parâmetro da tela de seleção, para a gente ver acontecendo, né, as conversões, tá? Então vamos lá na SC38. Eu já deixei aqui um programa preparado, vou modificar e vou colocar o nosso domínio aqui que a gente criou, que já está, nosso elemento de dados, que está apontando para o nosso domínio, que está chamando as rotinas de conversão. Então aqui, assim que a gente executar, vai parar aqui no debug, a gente vai poder ver se converteu ou não, e depois vai executar aquele write para escrever o CPF na tela com a formatação. Então aqui ele vai tirar a formatação quando a gente executar e depois vai colocar novamente. Igual aos testes que a gente já tinha feito. Agora eu vou executar. Vou colocar aqui um CPF sem formatação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Quando eu apertar Enter, ele já vai passar na rotina de conversão e vai formatar para a gente. Olha lá, já passou. Agora eu vou executar. Vou dar uma olhada aqui no CPF. Olha, ele já converteu novamente, tirou a formatação do CPF. Vou executar o comando write, ele vai formatar novamente e vai escrever na tela o CPF formatado. Tá vendo? Agora a gente vai colocar um break lá para dar uma olhada, né? Como está passando na função. Então, primeiro na input. Vou colocar aqui um break e voltar no programa. Deixa eu sair e entrar aqui. Coloquei um CPF sem formatação. Vou dar um Enter.
caiu aqui na conversão do input. Tá aqui o CPF, sem a formatação, jogou na temp. Aqui tá removendo, né? Tudo que não é número, beleza? Já tá sem número. E vai copiar aqui para variável input, tá? Aqui no caso input, ele já era para tirar a formatação, né? Então, como já entrou sem formatação, vai sair do mesmo jeito que entrou, tá? Então não dá para ver a diferença agora. Vamos colocar também um break lá na função de output já. Já vai deixar certo isso. Pronto. Vou executar novamente. Ó, já até passou na rotina de conversão de output, tá? A gente nem digitou CPF e já passou lá. Então, por isso que eu fiz até essa validação aqui, ó, para evitar que chegue nesse ponto sem um CPF. Aí ele vai tentar pegar pedaço da string que não existe e ia dar um dump, tá? Então, tome cuidado com essas coisas. Vou digitar aqui um CPF sem formatação, Enter. Passou no input, beleza? Já está sem formatação. Passou no output. Por que ele passou no output? Porque esse campo está na tela, não está? Então, toda vez que um campo vai ser exibido na tela, ele passa na rotina de conversão de output. Então, está sem a formatação. Ele tira novamente, né? Se tiver alguma coisa aqui que passou com a formatação ainda. Beleza, CPF sem formatação. Quantas casas tem? Tem 11. Certinho. Ele entrou aqui no if e vai pegar pedaço por pedaço. Ó, 1, 2, 3, 5. Eu escrevi errado, né? Era 4, 5, 6. 5, 4, 6. 7, 8, 9. 1, 0, tá? Então ele pegou pedaço por pedaço e foi juntando aqui para montar um CPF formatado. Depois ele copia esse CPF formatado para o output. Tá? O que a gente pode fazer mais aqui? Validar se o CPF ali tem 11 casas, tá? No input. Então, por exemplo, eu vou abrir lá a função de input. E a gente vai fazer uma validação aqui, ó. Se depois aqui da remoção de tudo que não é número, para ficar só o número do CPF, a gente não tiver 11 dígitos, esse CPF está inválido. Então eu faço aqui. E se o tamanho aqui do CPF for diferente de 11, posso colocar uma mensagem de erro. E dar um exit aqui para ele não continuar a função, tá? Então, CPF inválido. Vou colocar aqui também uma verificação. Caso chegue nesse ponto e essa variável estiver vazia, ou seja, nada foi digitado ainda, eu não preciso nem dar erro, tá? Porque se o CPF está vazio, eu não quero validar se ele está válido ou não. Então, se aqui a variável estiver vazia, eu só vou dar um exit aqui, tá bom? Para não aparecer essa mensagem. Agora vamos testar lá na tela. Vou sair aqui do programa e entrar novamente. Deixa eu tirar aqui esse break. Tá, se eu apertar um Enter aqui, ó, não dá a mensagem. Se eu digitar só um pedaço do CPF e dar um Enter, olha lá, CPF inválido. Então eu vou digitar aqui o CPF completo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dar um Enter. Agora ele formatou, porque tá tudo certo com o CPF. Vamos executar aqui. Tirou a formatação. Colocou a formatação novamente, tá? Então, a gente poderia colocar naquela rotina de conversão, na input no caso, né? Se o CPF é válido, se o dígito verificador, né, tá batendo, e dar uma mensagem para o usuário, para ele já saber que aquele CPF está errado. Concluindo então, pessoal, a gente viu que você pode usar as rotinas de conversão em diversas situações. A gente fez aqui o exemplo do CPF, você pode fazer a sua rotina de conversão de acordo com a sua regra. Se você quiser fazer uma rotina para CNPJ, para outro campo que tem uma regra específica, aí você já consegue, tá? E se você perceber que em alguma transação do SAP ou durante a execução do programa o valor mudou para um valor que não estava,
Provavelmente foi uma rotina de conversão que mudou o valor, tá? Então, verifique no elemento de dados, no domínio, se não tem nenhuma uma conversão, uma rotina de conversão envolvida, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.